O próximo princípio é o princípio da intervenção mínima, que enuncia que o direito penal só vai incidir sobre aquilo que for absolutamente necessário, sobre aquelas condutas que sejam absolutamente necessárias de serem tuteladas pelo próprio direito penal, que, como nós vimos, é dotado das sanções mais drásticas. Por exemplo, a sanção privativa de liberdade, que acaba sendo muitas vezes a principal sanção do direito penal. Não que seja a única sanção, mas é aquela que muito mais se fala sobre ela, muito mais se estuda sobre ela, muito mais se produz conteúdo sobre ela também. E nos crimes mais graves é aquela que geralmente é aplicada. Pois bem, esse princípio ele provém da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborada lá na Revolução Francesa e é datada de 1789. Vamos relembrar aqui esse documento que você já viu nos seus livros de história. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso aqui é uma arte desse documento, né? Uma pintura desse documento. Aqui está a declaração por completo, né, no idioma original, que é o francês. Não há necessidade de que façamos a leitura da sua íntegra aqui, mas é importante lermos o seu artigo 8º. Aqui tem ele no original, em aproximação, no zoom, né? E tem também a tradução. Vamos ler a tradução livre aqui. A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito ilegalmente aplicada. Aqui também tem o princípio da anterioridade da lei penal, que nós vamos estudar mais a fundo, mas prevê também o princípio da intervenção mínima. Percebam, todos os princípios que nós estamos tratando aqui, eles dialogam uns com os outros. Não são princípios isolados no mundo jurídico. Alguns princípios até se parecem com os outros. As diferenças, às vezes, são bem sutis. Então, fique atento às diferenças. Reassista essa aula quantas vezes forem necessárias. Leia o conteúdo em PDF disponibilizado para você, que ali nós temos alguns aprofundamentos também. É muito importante você sair daqui, fechar esse vídeo hoje, ou amanhã que seja, né, no dia que você estiver assistindo e finalizando essa aula, encerrar essa aula sabendo mesmo o que você viu, sabendo e absorvendo o conteúdo, tá? Então vamos dar sequência aqui. Dentro do princípio da intervenção mínima, nós temos algumas características. A primeira característica é a característica da fragmentariedade. Segundo essa característica, o direito penal ele deve incidir somente sobre um fragmento das condutas humanas possíveis. Então, existe um número infinito quase de condutas humanas que são possíveis. Várias e várias condutas possíveis nós podemos adotar, das menos relevantes para o direito, das menos relevantes até mesmo para aquelas mais relevantes. Pois bem, e tem aquelas também que são totalmente irrelevantes para o direito. É sobre um fragmento dessas condutas humanas possíveis que o direito penal vai incidir, porque o direito penal ele tem o braço punitivo do Estado, o braço do Estado que tem o poder de tirar alguém da liberdade e colocá-la presa, tirar a pessoa do exercício do seu direito fundamental à liberdade, que é um dos direitos, digamos assim, que tem mais status, mais importância na sociedade. Nós sabemos que pela teoria dos direitos fundamentais, trazida por Robert Alexy, não há uma hierarquia formal dos direitos fundamentais. Não é possível falar em hierarquia formal, mas na prática, na sociedade, existe sim uma sensação de hierarquia material, uma hierarquia prática. O povo entende que a vida é mais importante que a liberdade, por exemplo, pelo menos regra geral. E o povo também entende que a liberdade, regra geral, é mais importante que o patrimônio, pelo menos regra geral. Claro, você prefere ficar um dia preso ou perder 10 milhões de reais de patrimônio? Dependendo, você prefere ficar um dia preso. Mas regra geral, também depende do presídio, né? De onde você vai ser preso. Mas regra geral, nós temos não uma hierarquia formal, mas talvez uma hierarquia material na prática desses direitos fundamentais. Eu vejo que, pelo menos pelo senso comum, vida é mais importante que liberdade, que também é muito importante, e a liberdade, por sua vez, é mais importante que o patrimônio. E aí depois vem o restante, né? Voltando aqui, então, nós temos uma outra característica também dentro do princípio da intervenção mínima, que é a característica da subsidiariedade. Subsidiariedade quer dizer o quê?
mesmo naquele reduzido fragmento de condutas humanas possíveis que o direito penal vai incidir, lembremos, nós temos um número infinito de condutas humanas possíveis. É só num fragmento delas que o direito penal vai incidir. Mesmo nesse fragmento reduzido, ainda assim o direito penal vai chegar por último, só mesmo quando os outros ramos do direito não forem suficientemente capazes de resolver a situação. Então, por isso a palavra subsidiariedade é aquilo que vem depois, é aquilo que vem quando o que veio antes não foi capaz de resolver. Então, aqui eu fiz uma ilustração para vocês. Olha, condutas humanas possíveis, está representado aqui no círculo azul escuro. Críticas respeitosas, liberdade de expressão, opiniões, atos consentidos entre pessoas capazes, manifestações religiosas, tudo isso é possível que um ser humano faça. Possível do ponto de vista físico também, né? É fisicamente possível e é juridicamente possível também. Manifestações políticas, destruição do próprio patrimônio. Você pode, regra geral, destruir o próprio patrimônio. E autolesão ao próprio corpo, desde que não lese terceiros. Nós já vimos a exceção para o estelionato lá contra a seguradora, né? Ok, dentro desse rol de condutas humanas possíveis, que é um rol meramente exemplificativo, afinal elas são infinitas, por assim dizer, dentro desse rol de condutas humanas possíveis, nós temos aí um fragmento das condutas que têm relevância jurídica. Está representado aí no círculo laranja. Vamos avançar. Aí, pegando esse círculo laranja aí, ó, das condutas humanas que têm relevância jurídica, quais sejam? Nascimento, que tem regulamentação, registro, né? Casamento também, acumulação de patrimônio, divórcio, pensão alimentícia, parentalidade, herança, danos culposos contra o patrimônio alheio. O dano culposo do Código Penal, né? Não existe o dano culposo no Código Penal. O dano, para ser crime, tem que ser doloso. Então, de acordo com o Código Penal, o dano para ser crime tem que ser doloso. O dano culposo não é crime. Então, se você dirige o seu carro e por equívoco, por uma imprudência, você acaba atingindo o carro de alguém sem vítimas, só danos patrimoniais, não houve crime ali, porque não houve intenção nem assunção de risco. Né? Então, você praticou um dano culposo, responde lá no direito civil, vai ter que indenizar, claro, mas crime não cometeu. Tem uma diferença muito grande entre algo ser ilícito e algo ser crime. Nem tudo que é ilícito é crime. Muita atenção nisso aqui, ó. Isso aqui faz parte da sua bagagem jurídica para a sua vida. Nem tudo que é ilícito é crime. Repito, grave isso. Nem tudo que é ilícito é crime. Contudo, tudo que é crime tem que ser ilícito. Porque se não for ilícito, não é crime. Percebem? Então, há uma variedade de condutas que são ilícitas e não são criminosas, como, por exemplo, o próprio dano culposo aqui do Código, do não Código Penal, que não existe no Código Penal, né? O dano culposo não existe no Código Penal, mas existe lá no Código Civil. Então, se você causa um acidente sem vítimas e, por negligência, danifica o carro alheio, você tem que indenizar na forma do direito civil, não pelo direito penal, tá? Claro, tem uma exceção que é o dano culposo ambiental, enquanto crime ambiental. Mas aí uma outra situação, não vou entrar nisso aqui agora, nessa aula introdutória, tá? Vamos tratar aqui da regra e não da exceção. Então, em regra, o dano culposo não é crime, contudo, mesmo que não seja crime, ainda assim será ato ilícito lá no direito civil. Já todo ato criminoso, por definição, tem que ser ilícito também. Imagina, como poderia o Estado criminalizar uma conduta que seja ao mesmo tempo lícita? Então existe uma lei federal que permite tal conduta e uma lei federal que criminaliza tal conduta. Não é possível isso coexistir. Não dá para ser crime assim. É até uma excludente de antinormatividade. Vamos estudar isso a fundo futuramente aí nas aulas. Mas percebam, todo crime necessariamente tem que ser um ato ilícito, mas nem todo ato ilícito é crime. Você jogar papel de bala na rua vai dar uma multa administrativa? Sim, mas crime, aí nem sempre vai configurar crime, né? Então, muita atenção para isso. Tem que causar um dano ao meio ambiente ali para comprovar o crime em cima disso aí. Você, por exemplo, eu já falei para vocês da questão do carro, sobre acidente de trânsito, mas, por exemplo, o sujeito que contrai uma dívida e não paga, ele compra alguma coisa, assume o compromisso de pagar e não paga. Isso por si só é um ato ilícito? Sim. Se comprou, tem que pagar. Não pagou, comete ato ilícito. Contudo, isso significa um crime? Não necessariamente. Isso aí por si só não é crime.
Seria crime se o sujeito já vai pré-intencionado a não pagar e ele querendo lesar terceiros, querendo obter para si uma vantagem ilícita, uma vantagem econômica ilícita, né, indevida, ele fala, olha, me vende isso que eu vou te pagar. E aí vai no segundo comerciante, me vende que eu vou te pagar. E vai convencendo as pessoas por meio de fraude, por meio de ardil, que é a lábia, digamos assim, ele vai convencendo e vai obtendo vantagens para ele. E desde o começo ele não tinha intenção de pagar. Nesse caso, aí sim, se ficar comprovado isso tudo, aí ele é praticante do crime de estelionato. Mas o mero fato de alguém comprar querendo pagar e depois, por algum infortúnio, não conseguir pagar, isso não é crime. Tá? Muita atenção para isso. Então tem uma diferença aí. Nem todo ato ilícito é crime. Voltando aqui. Então, no círculo laranja aí, nós temos, digamos assim, um rol das condutas humanas juridicamente relevantes. Já falei. Só que o rol das condutas que são relevantes para o direito penal, olha aqui, para o direito penal, é um rol mais restrito. É um rol mais restrito. Olha aqui, estelionato, aí é relevante para o direito penal. Lesão corporal, ameaça, injúria. Você já conhece esses crimes, pelo menos por ouvir dizer, né? A tecnicidade, talvez você não conheça, vai conhecer neste curso, mas por ouvir dizer, você já ouviu falar desses crimes. Calúnia, difamação, homicídio, estupro, tráfico de drogas, violência doméstica, dano doloso contra o patrimônio alheio. Aí sim, o dano doloso. Dano ambiental, pensão alimentícia deliberadamente não paga. Então, olha aqui, muita atenção. Deixar de pagar pensão é crime? Calma, calma. Deixar de pagar pensão por si só não é crime. Mas pode então deixar de pagar? Não, não pode. É ato ilícito, mas não é crime. Percebam, tem coisas, tem atos que o sujeito tem que cumprir, se não cumprir, comete ato ilícito. Mas nem por isso comete crime. Então, o pai, ou a mãe, o avó, ou avô também, existe isso, pensão avoenga, né? O pai ou a mãe, eles têm a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Se não pagam, cometem ato ilícito. Contudo, nem por isso estão cometendo crime. Só vai existir crime se o sujeito ele tem condição de pagar, ele tem o dinheiro para pagar, deliberadamente ele escolhe não pagar. Como que se fosse uma pirraça, digamos assim. Né? Então, o filho precisa da pensão, aquele pai tem a condição de pagar e fala que não vai pagar. Ah, porque não quer pagar e ponto. Tem o dinheiro, não quer pagar. Aí sim passa a ser o crime de abandono material. Existe um crime no Código Penal que é o crime de abandono material. Também vamos estudá-lo a fundo aqui neste curso, tá? Abandono material. Mas o mero fato de não pagar pensão não é crime. Mas espera aí. Digamos então que o sujeito ele não tem o dinheiro, não tem, e ele não paga a pensão. Não é por má vontade, é porque ele não tem o dinheiro mesmo. Está falido e não paga a pensão. Ele pode ser preso? Sim. Mas espera aí, professor, o senhor acabou de falar que isso aí não é crime. Realmente não é crime. Se ele não tem o dinheiro e nessa condição ele não paga porque não tem o dinheiro, crime ele não cometeu. Contudo, ainda assim pode ser preso. Mas a sua prisão será uma prisão civil. Não será uma prisão penal, será uma prisão civil, ok? É uma prisão civil. Vai para a cadeia, tem uma cela separada lá, ou pelo menos deveria ter, né? Tem uma cela separada, e aí é uma prisão civil. Não é porque está cometendo crime, essa prisão não suja, digamos assim, né? Não macula a sua certidão de antecedentes criminais. Claro, vai constar o registro de que a pessoa foi presa, mas para fins criminais será considerada réu primário, ok? Nessa circunstância em que a pessoa não tem o dinheiro e por isso não paga. Agora, repito, se o sujeito tem o dinheiro e deliberadamente não paga, aí sim ele comete crime de abandono material. Perfeito? Vamos voltar aqui então. Então, existem algumas condutas humanas que são relevantes para o direito penal. Perceba aqui, olha como reduziu bastante. Então, nós temos o círculo azul, que tem as condutas humanas possíveis. O círculo laranja, que já é menor, tem as condutas humanas juridicamente relevantes. E o círculo vermelho ele está dentro do círculo laranja, que é menor ainda. E ele tem as condutas humanas que são juridicamente relevantes para o direito penal. Ok? Então, tem situações em que
o problema tem relevância jurídica, mas outros ramos do direito são capazes de fornecer a solução, tá? Mesmo nas situações de problema que têm relevância para o direito penal, ainda assim é possível em alguns casos, vamos ver aqui um exemplo, é possível em alguns casos que outros ramos do direito sejam chamados a resolver a situação primeiro. Muita atenção aqui. Então, nós temos alguns tipos de crimes que a lei prevê situações em que, mesmo sendo crimes, é possível de resolver a situação por meio do direito civil, por exemplo, antes de usar o direito penal. Vamos entender melhor isso aqui. Muita atenção. Olha só o que prevê a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Artigo 61, ela tutela ali o que são infrações de menor potencial ofensivo. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais, ou seja, todas elas, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, todas as contravenções penais e também os crimes de pena máxima igual ou menor que 2 anos, não superior a 2 anos, quer dizer igual ou menor que 2 anos. Essas infrações penais aí, regra geral, são consideradas como infrações penais de menor potencial ofensivo. Por que regra geral? Porque tem exceções. Por exemplo, os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Essas situações aí não são enquadradas pela lei dos juizados especiais, ok? Então, se for, ainda que seja vias de fato, que é contravenção penal com pena pequena, ainda que seja lesão corporal, ainda que seja ameaça, enfim, tudo isso, se for praticado em contexto de violência doméstica e ou familiar contra a mulher, não se enquadra nos benefícios que a Lei 9.099 traz, tá? Vamos ver aqui alguns desses benefícios para os outros casos que se enquadrem. Artigo 74 prevê a chamada composição civil. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Muita atenção nisso aqui. Nós vamos estudar ao longo deste curso o que é um crime de ação penal pública, ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação. Nós vamos ver isso aqui a fundo. Mas agora, só para poder trabalhar esse tópico aqui, resumidamente é o seguinte: homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada à representação. Então, ainda que a vítima sobreviva, não é necessário que ela represente para que o autor daquele homicídio tentado seja julgado. Perfeito? Lesão corporal leve é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Claro, excluída a situação de Lei Maria da Penha. Não falo disso, falo da lesão em contexto geral. Então, a lesão corporal leve, a vítima tem que representar para que o Estado dê prosseguimento naquele processo. Já crime como injúria, calúnia e difamação, regra geral, são crimes de ação penal privada. Não é que a vítima tem que representar, é que ela tem que contratar um advogado ou procurar a defensoria pública para iniciar o processo. Não basta representar, tem que ter um advogado ou um defensor público para iniciar o processo criminal. Perfeito? Então, naquelas infrações penais que sejam de ação penal privada, exemplo, calúnia, injúria e difamação, ou mesmo nas ações penais que sejam públicas condicionadas à representação, exemplo, lesão corporal leve, a vítima tem que ou apresentar a queixa-crime por meio de advogado ou defensor público, no caso da ação penal privada, ou tem que apresentar a representação, oferecer a representação, que pode ser simples lá na delegacia, é ir lá e dizer que quer representar. Perfeito, nos casos dos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, nesses casos, a lei prevê a chamada composição civil. É marcada uma audiência lá no Juizado Especial Criminal em que a vítima senta para conversar com o autor do fato,
Os dois conversam e tentam resolver a coisa com um pagamento em dinheiro, como se fosse uma indenização, é uma composição civil. Então, vamos supor que o seu José ameaçou o seu João. O senhor José ameaçou o seu João. Cometeu ali ameaça contra ele. Artigo 147. Pela pena da ameaça, é um crime de menor potencial ofensivo. Enquadra nos benefícios da Lei 9.099. É lavrado um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, que é como se fosse uma investigação resumida, né? A gente vai trabalhar melhor isso lá em processo penal. É como se fosse uma investigação resumida. E aí é marcada uma audiência no Juizado Especial Criminal. Nessa audiência, antes de tudo, é feita a proposta de composição civil. É possibilitada, melhor dizendo, a proposta de composição civil. A vítima pode chegar para o autor do fato e falar: olha, você me ameaçou aqui, mas me paga R$ 2.000, parcelado em 10 vezes, que seja, e está resolvido. Se o autor aceitar, não precisa de cumprir, basta ele aceitar e o juiz homologar, que pronto, já está extinta a sua punibilidade criminal. Se ele não cumprir, não é que o processo criminal volta, não. A vítima vai ter que executar isso lá na Justiça Civil. É um título executivo, como está escrito aqui, é um título executivo no artigo 74 aqui, ela vai ter que executar lá na Justiça Civil, mas a punibilidade criminal já está extinta. Mesmo que o sujeito não cumpra os termos da composição civil, atenção, composição civil, mesmo que ele não cumpra, já está extinta a sua punibilidade se for um crime de ação penal privada ou um crime de ação penal pública condicionada à representação. Estará extinta a sua punibilidade e a coisa já está resolvida do ponto de vista criminal. Se ele cumprir ou não, é outra situação. Se não cumprir, executa lá no cível. Mas já está extinta a sua punibilidade criminal. Então, volta aqui para o artigo, vamos lá? Olha que interessante, o parágrafo único. O acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação. A renúncia é uma causa de extinção da punibilidade. Então, basta que façam um acordo, a composição civil, e esse acordo é feito entre vítima e entre o autor do fato, perfeito? Não é o Ministério Público que propõe esse acordo. O MP propõe outros tipos de acordo. Esse acordo aqui é entre vítima e entre autor do fato. Então, basta que façam esse acordo e o juiz homologue, que pronto, a situação criminal já está resolvida. Significa renúncia ao direito de queixa ou direito de representação. Percebem? Mesmo nas situações que são crimes, ainda assim o direito penal incide por último, porque nesse caso, em que é feita a composição civil, o direito civil deu conta de resolver. Claro, isso aqui não é para coisas mais graves como um homicídio, um estupro, não. Nem cabe pela pena desses crimes, não cabe isso aqui, tá? Mas é para aquelas situações menos graves. Repito, as contravenções penais, todas elas, e os crimes cuja pena máxima seja igual ou menor que 2 anos, ressalvados as infrações penais cometidas ali no contexto da Lei Maria da Penha, tá? Vias de fato contra a mulher, em contexto da Lei Maria da Penha, lesão corporal, isso tudo não entra aqui na Lei dos Juizados Especiais Criminais, os benefícios que essa lei traz, tá? Não encaixa, tá bom? Então, olha que interessante. Isso aqui é o princípio da intervenção mínima, a característica da subsidiariedade.